Nessa aula de hoje eu vou trazer 17 dicas para você passar em prova de processo seletivo da Prefeitura de Primavera do Leste, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, eu vou lendo aqui para você e aí você pode depois ir anotando conforme eu vou falando aqui, tá? Ou depois também você pode voltar no vídeo aqui. Olha só, primeira coisa que você tem que fazer, tá? Eu vou deixar aqui abaixo o link do edital, tá? Depois para você. Mas primeira coisa aqui, você vai ter que baixar o edital, tá? Você vai baixar o edital e ler todo o edital, tá certo? Então você vai baixar e ler do início ao fim. Tira aí 1 hora só para você fazer isso, para você entender, tá? O que é que o edital está falando, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários que eu volto aqui depois e respondo, tá bom? Então, primeira coisa aqui é baixar o edital e ler. Esse dia eu vi muita gente fazendo um monte de perguntas, né? Se ia ter vaga para PCD, um monte de coisa. Gente, é só ler o edital, tá bom? Vocês têm que aprender a fazer isso. Baixa o edital e lê o edital, tá bom? Você não pode ir fazer uma prova sem você entender o que está no edital, tá bom? Então, isso aqui é uma liçãozinha básica, tá? O segundo ponto, você vai conferir, tá, no edital se você possui a escolaridade e os requisitos exigidos para o cargo que você escolheu, tá? Às vezes você viu um cargo lá que está pagando uma remuneração atrativa, tá? E aí você às vezes tem até a escolaridade, mas você não tem os requisitos. Eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo bem básico, tá? Só que não é o caso aqui, tá? Estou falando aqui do processo seletivo da Prefeitura de Primavera, mas vou trazer um outro exemplo aqui para você entender. Tem alguns concursos, tá? Vou colocar aqui o concurso, tem alguns concursos que traz ali no edital, por exemplo, que a escolaridade mínima exigida é nível superior em direito, por exemplo, tá? E na parte dos requisitos, é exigido, por exemplo, que a pessoa tenha 3 anos de experiência mínima na área. Então perceba, a pessoa ela cumpre os requisitos no que se refere à escolaridade, mas nos outros requisitos, que seria a parte de experiência, ela não teria, tá? Então, esse ponto aqui de você conferir se você possui a escolaridade mínima exigida, tá? E se você também possui os requisitos exigidos, você tem que estar muito atento, porque senão você vai estudar, vai gastar tempo, dinheiro, e aí você pode até passar, mas aí não vai poder tomar posse. Porque na hora que for tomar posse, você tem que apresentar os documentos exigidos, tá bom? Então, não esqueça dessa segunda dica aí, tá? A terceira dica, você tá lá lendo o edital, né? É você ler com atenção o conteúdo programático exigido para o cargo, tá certo? Então veja, lá no conteúdo programático você vai encontrar, por exemplo, língua portuguesa, conhecimentos gerais e conhecimento específico do cargo. Então você tem que dar uma lida em cada um desses conteúdos para você entender de fato o que está sendo cobrado, tá? Para você não ir fazer a prova de qualquer jeito, tá? Sem saber o que vai cair na prova, tá? Quarta dica aqui é você organizar o conteúdo programático de cada disciplina, tá? Para que isso facilite os seus estudos, tá bom? Então você, por exemplo, você vai copiar ali, por exemplo, o texto, né, que está no edital e cola ali no Word, organiza bem bonitinho ali o conteúdo, depois você imprime,
para que isso possa facilitar os seus estudos, tá? Imprime, coloca ali na sua mesa. Gente, isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Só o fato de você estar ali trabalhando ali e organizando o conteúdo, isso já vai te dar uma visão panorâmica muito grande, tá bom? Vamos aqui para mais uma dica aqui, ó. Quinta dica. Você vai assistir, tá? Você vai assistir aulas gratuitas, tá? De assunto, né? Ou disciplinas do conteúdo programático que está no edital, tá? Por que eu digo isso? Porque às vezes, por se tratar de processo seletivo, pode ser que você não encontre um curso completo ou um curso online ou mesmo presencial, um curso completo que tenha todas as aulas, tá? Tendo em vista que por se tratar de processo seletivo, tá? E também, às vezes, por também você não ter ali professores capacitados para dar aula de todo o conteúdo, tá bom? Então, às vezes você não vai encontrar, mas aí você aproveita para assistir aulas gratuitas, que já tem aulas gratuitas gravadas, tá? No YouTube, por exemplo, aqui no canal aqui, você vai encontrar várias aulas aqui gratuitas de conteúdo que é cobrado nas provas de processo seletivo, por exemplo. Aqui você vai encontrar várias aulas onde eu falo sobre a história de Primavera do Leste, conhecimentos gerais, legislação, tá? Você vai encontrar também aulas onde eu falo sobre, por exemplo, os símbolos oficiais do município de Primavera do Leste, que é um assunto cobrado, batido em toda a prova, tá bom? Então, o que você vai fazer? Aproveita para fazer isso aí, tá? Para utilizar esses recursos que você tem à sua disposição, tá bom? De forma gratuita, tá? Você não precisa pagar nada, você não precisa colocar a mão no bolso para colocar dinheiro, tá? Então veja, você vai fazer uma prova na sua cidade, você já tem conteúdos que vai te ajudar, então você só tem que se organizar aí e aproveitar isso aí, tá? Porque se você não fizer isso aí, outro vai aproveitar e vai ser na sua frente. Mais outra dica aqui, ó, pessoal. O que você vai fazer agora depois? Você vai resolver provas do cargo, né? Prova do cargo, provas que foram aplicadas em seletivos anteriores, tá? Então, por exemplo, se tiver muita prova que já foi aplicada em seletivos anteriores, você tenta ali resolver 2 provas por semana, tá? E vai repetindo isso até o dia da prova, porque você vai resolver uma prova e você vai errar muito. Você vai errar muitas questões, se você não estiver muito bom, tá? Mas e na segunda, e na terceira, e na quarta, aí você já vai acertar mais questões, porque os assuntos eles vão se repetir em praticamente todas as provas, tá? Então, essa dica aqui é uma das dicas mais importantes, que é resolver provas anteriores. Antes de passar aqui, eu vou só trazer aqui para você aqui uma informação. Eu me lembro que eu fiz uma prova no processo seletivo. Minha primeira prova que eu fiz no processo seletivo da Prefeitura de Primavera foi em 2018. Faz tempo, bastante tempo, primeira prova. E eu só tinha estudado por meio de provas, tá? Então, eu baixei as provas daquele carro e estudei. Então, através daquelas provas, eu fiquei sabendo ali quais eram os assuntos mais cobrados, tá? Porque você resolvia uma prova, você vai resolver a outra, você viu que os assuntos iam se repetindo, né? Às vezes só cobrando de um jeito diferente, tá? E aí eu fui fazer a prova, eu acertei 17 questões, tá? A prova era composta, ainda é composta por 20 questões, né? E aí eu ainda fiquei numa colocação bem longe. Fiquei na colocação de número 50 na época. E veja só, eu já falei isso em um outro vídeo aqui.
E aí eu fiquei na colocação de número 50 e eu acertei 17 questões. Só para você ver que você tem que acertar muitas questões, tá? Não se engane por se tratar de um processo seletivo que é mais fácil. Não, na verdade é mais fácil, tá? Só que você tem que acertar muito, praticamente. Você tem que gabaritar a prova, tá? E se tratando de cargos onde são feitas poucas convocações, você tem que ir muito bem. Por exemplo, cargos na área médica, tá? Por exemplo, você tem que ir muito bem, porque a prefeitura não vai convocar muitos médicos, vai convocar um médico, dois ou três, diferente de professores, né? De auxiliar educacional que convoca bastante, tá? E nesse novo seletivo agora, o seletivo 476, veio vários cargos de médico no edital, tá? E nós temos várias provas anteriores que foram aplicadas para os cargos de médicos, tá? Entendeu? Então, vou falar mais para frente, mas vou deixar aqui abaixo o link, tá, do edital do WhatsApp e também o link do site, onde você pode adquirir essas provas anteriores para você treinar e saber exatamente o que é que a prefeitura, o que é que a banca, né, já vem cobrando, justamente para você não ficar perdido, né, sem saber o que está sendo cobrado, para você não ficar estudando qualquer coisa, porque se você for analisar o conteúdo programático que está no edital, é muita coisa, não é pouca coisa não, tá? Então, quando você pega a prova, você já tem uma visão muito melhor do que exatamente está sendo cobrado, porque você vai resolver uma prova e daí você vai resolver a segunda, a terceira, você, poxa, mas está cobrando basicamente a mesma coisa, entendeu? Então você tem que fazer isso, entendeu? Você precisa fazer isso, talvez você nem sabia que teria que fazer dessa maneira, tá? E aí, como eu falei, eu vou deixar o número do WhatsApp aqui. Você pode mandar mensagem depois, falando quais provas você precisa, tá? Quais você quer adquirir. Ou também você pode fazer isso diretamente pelo link do site que vai ficar aqui embaixo. Você pode clicar no site, lá no site você consegue fazer a aquisição das provas, tá bom? Vamos continuar aqui. Outra dica aqui você vai verificar, né? Na hora que você estiver resolvendo as provas, você, como eu falei, você vai errar, né? Você vai errar algumas questões, você vai errar algumas disciplinas, também você vai acertar outras. E o que você vai fazer? Você vai verificar, né, quais disciplinas você errou e quais você acertou mais, tá? Porque conforme você vai acertando e errando, você consegue fazer esse mapeamento para saber onde é que você tem que estudar um pouco mais, tá? E a outra dica, né, você vai verificar aí, primeiro eu falei quais disciplinas você errou e acertou. Por exemplo, tem ali a disciplina de língua portuguesa, de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. São 3 disciplinas, né? 3 grupos, né? Então você vai verificar se está indo muito bem em português, mas em conhecimentos gerais você está indo muito mal. Então você tem que avaliar isso aí, tá? E dentro de cada disciplina, você tem que verificar quais os assuntos que você está errando mais, tá? Os assuntos que você está acertando, você nem precisa levar em consideração, porque você está acertando, está tudo bem, tá? Agora, se você estiver errando, aí você tem que ficar atento com isso aí, tá? Outra dica aqui é você assistir, né, aulas daquele assunto que você está errando, tá certo? E depois você vai refazer as provas, tá? Eu tô olhando aqui direto, eu fiz a anotação aqui, tá? Que eu faço as outras aulas que eu estava fazendo, eu estava compartilhando a tela, mas eu estou usando aqui uma outra, eu não estou usando o programa, tá? Onde faz a gravação da tela, por isso que eu estou olhando aqui.
E aí você vai assistir aulas dos assuntos. Por exemplo, imagina só você fala assim, poxa, mas eu não conheço nada sobre a história de Primavera do Leste. Eu não sei o que que cai nas provas, nunca estudei. Ó, aqui no canal você vai verificar que existe playlists, existe várias aulas onde eu falo sobre história de Primavera do Leste, conhecimento geral de Primavera do Leste, legislação que criou o município de Primavera do Leste, tá? Lá no site também tem um caderno com 220 questões inéditas com gabarito sobre história, conhecimento geral de Primavera do Leste, que seria uma sugestão para você adquirir, para você resolver as questões, para você saber como de fato é, tá bom? Então, você tem muita coisa, assim, no que diz respeito a conteúdo, basicamente. Você não precisa de mais nada, tá? Se você assistir essas aulas aqui do canal, por exemplo, se você adquirir essa apostila não, esse caderno de questões sobre o conhecimento geral de Primavera, e se você adquirir as provas anteriores para o cargo que você vai estudar, basicamente você vai fechar com chave de ouro, tá? Porque, como eu falei, em provas de prefeitura, você vai perceber que basicamente se repete as mesmas coisas, tá? Então, é o examinador lá que vai fazer as provas, né? Que vai elaborar as provas, né? A comissão, né? Na prefeitura é uma comissão, né? Geralmente é uma comissão ali por 3 servidores, ou geralmente 3 servidores, né? Gente, então basicamente vai se repetir a mesma coisa, tá? Porque os servidores, eles não têm muito tempo para estar ali criando muita coisa na cabeça. Então vai seguir o que já está sendo feito, tá bom? É por isso que é mais fácil, tá? De você acertar as questões. Vamos aqui, mais outra dica. Então aqui já é a dica de número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dica de número 10 agora, gente, ó. Agora aqui é sobre a prova. Tá? Você não pode esquecer a data e horário e local de sua prova. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer uma prova, tinha um seletivo também. Não, eu não fui fazer a prova, eu fui acompanhar, eu acho, fazer alguma coisa. E eu estava lá acompanhando e teve uma pessoa que chegou, tinha passado 3 minutos. A pessoa perdeu a prova. Então você não pode correr esse risco, tá? Então você vai ler o edital, já falei, e aí você vai verificar qual é a data da prova, já está lá no edital, qual que é o horário da prova, o horário que vai começar, entendeu? E o local, entendeu? Por exemplo, data, local e horário, tá? Então você já deve pegar isso aí, imprimir, coloca ali na tua parede, um local para você não esquecer. Não coloca isso, por exemplo, somente lá na sua agenda. Ah, não, vou colocar aqui na agenda. Não, gente, coloca em um lugar onde você vê isso todo dia, para você não esquecer. Porque se você perder, aí você vai ter que aguardar o próximo edital abrir, e aí você poderia ter ido muito bem, né? Ter sido aprovado neste aqui, e aí daqui a pouquinhos dias ser convocado, ganhar seu dinheiro aí e colocar sua vida nos trilhos, tá? Vamos para mais uma dica aqui, dica de número 11. Você vai levar para a prova, tá? 2 canetas, tá? 2 canetas e sua garrafinha de água. Isso aqui tá bom? Porque veja, você não pode correr o risco de levar apenas uma caneta e lá na hora a caneta sua falhar. Caneta, você sabe, né, gente? Caneta é um objeto muito barato. 2 canetas, no mínimo, você tem que levar. Justamente para quê? Para não dar errado. É para não dar errado. Nesse dia, nada pode dar errado. Para você não ter nenhum tipo de estresse. Então,
2 canetinhas, Bic, caneta preta ou azul, tranquilo, vai fazer a sua provinha, tá bom? Leva lá a sua garrafa de água, tá? Sua garrafa de água para você tomar. Gente, uma garrafa de água é o suficiente. Você vai ter ali, por exemplo, 3 horas para resolver a prova. Mas, gente, é uma prova que você vai resolver em 2 horas. Você não fica 3 horas lá. Porque a prova é pequena, é curta, é 20 questões. Rápido você faz a prova, tá? Se você estudou, você vai ver que é rapidinho você faz. Se você também se a pessoa não estudou, a pessoa não vai nem perder muito tempo, porque você vai ficar olhando para as questões e tentando torcer que algum milagre aconteça. Não, mas se você não estudou, não tem nem o que fazer, né? Você não vai... Agora, quem estudou, você vai ler as questões e vai acertar muito rápido, tá? Então, você leva suas 2 canetas, sua garrafinha de água, porque pode ser que próximo ao local de prova não tem essas coisas para comprar, tá bom? E também não faz sentido você deixar sair de casa sem sua garrafinha de água e sem suas canetas, achando que próximo ao local de prova pode ter algum local onde você vai comprar. Às vezes não tem, às vezes tem, mas às vezes não, tá? Então é melhor não correr esse risco, não se estressar com isso, tá bom? Vamos para mais uma dica aqui, dica de número 12. Você vai chegar no local de prova, no mínimo, tá? 30 minutos antes de fechar o portão. Não é 30 minutos antes de começar a prova, tá? Porque o portão, ele fecha. Depois que o portão fecha, aí é que vai começar a prova. São tempos diferentes, tá? Então, imagina só que a sua prova vai começar 8 horas. Não, a sua prova vai começar ali 8 horas. O portão, ele vai abrir 7. Geralmente fecha ali, né? 5 minutinhos ali para 8 já tá fechando. Porque todo mundo tem que estar em sala, tá? Então, toma muito cuidado com isso aí. Não vai correr o risco de esquecer o horário, de esquecer onde é a rota e errar. Sempre verifica lá no edital, né, que é publicado, onde vai falar o dia, o local e horário de prova. Eu me lembro que uma vez, só aproveitando aqui para trazer uma dica aqui, uma dica não, um fato que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma prova lá em Sorriso. E aí, a prova era no domingo, tá? E eu saí em um sábado para fazer a prova. E aí, quando eu cheguei lá, cheguei no local de prova, outras pessoas também chegaram, só que chegou pouca gente. Mas estava muito estranho ali, quase na hora da prova já. E não tinha chegado praticamente ninguém. Acho que tinha chegado eu e mais umas 2 ou 3 pessoas. Aí o pessoal depois começou a comentar que eles tinham mudado a data de prova, porque uma pessoa lá que era um ex-prefeito tinha falecido no sábado. E aí eles suspenderam. Mas eu não vi. Quem é que vai verificar notícias no sábado? Então você tem que ficar muito atento, viu? Então, o que você vai fazer? Antes da prova, você vai verificar, entrar no Instagram do órgão, né, da prefeitura, do órgão lá, no Instagram, no site, verifica se tem alguma coisa no Diário Oficial, se houve alguma mudança de data ou de local de prova. Faça isso, gente, não custa nada, é rapidinho, você evita aí dores de cabeça, tá bom? Vamos para mais uma dica aqui de número 13, né? Número 13. Depois que você chegar no local de prova, você vai verificar onde fica a sala. Mas você não precisa entrar, tá? Ou seja, você só vai entrar assim que estiver faltando uns 10 ou 5 minutos para começar a prova, tá? Então você chegou lá, entrou ali e tal. Então você vai verificar ali onde é que fica os banheiros, verifica lá onde fica, se tiver algum bebedouro de água ali, tá?
verifica onde é que fica o bebedouro lá, verifica onde é que fica a sua sala, né? Verifica onde é que fica, né? Então, você vai averiguar ali onde fica a tua sala, tá? Ali no edital ali que é publicado, informando o local e data da prova, também já está trazendo, mas você vai lá e confere, tá? Mas você não precisa ir para a sala, entendeu? Porque depois que você entrou ali, você não pode sair, você só vai sair depois de ter passado 1 hora após iniciado a prova. Então você vai levar um chá de cadeira, se você chegar cedo, né, e já entrar, tá bom? Então não faça isso, você não precisa fazer isso, não, você vai ficar ali sentado ali olhando para as paredes, tá bom? Mais uma dica aqui, pessoal. Agora dica de número 14, né? E na verdade esse é um dos grandes problemas que muitos candidatos que estudam para prova de processo seletivo de prefeitura enfrentam, que é o quê? Eu já até pontuei aqui, é que eles que geralmente não tem cursos, né? Cursinhos ou curso online ali completo, tá? E poucos materiais de qualidade você vai encontrar. Por se tratar de seletivo, né, temporário, e também por às vezes ser difícil você achar professores que saibam, que tenham experiência, né, de lecionar aquelas disciplinas. Por exemplo, muitos processos seletivos, até mesmo concurso de prefeitura, não vou dizer nem concurso não, porque um concurso ele demora mais tempo para sair também, mas processo seletivo, você tem vários cargos ali, por exemplo, cargos de médicos e outros cargos ali específicos. Às vezes você não vai achar professores para lecionar aquilo ali, e às vezes também não compensa muito pagar professor para estar fazendo aquilo ali, né? Porque senão o curso se torna muito caro para comercializar, e aí não compensa, a pessoa acaba não fazendo. Então, mas como eu já mencionei para você, você tem outros instrumentos que você pode aproveitar, né? Por exemplo, aulas gratuitas dos assuntos, né? Vídeos com dicas, materiais, alguns materiais bons, tá? Produzido por alguém que conhece, que já tem experiência, entendeu? E também provas que foram aplicadas anteriormente. Então, gente, você tem muita coisa, entendeu? Tem uma apostila aqui, eu mencionei mais cedo aí, tem um caderno de questões. Esse caderno de questões eu criei ele em 2018, 2019, e aí eu sempre estou atualizando ele, né? Sempre estou atualizando. E de lá para cá, gente, ó, vou falar a verdade para vocês. Eu já vendi mais de 1.000 exemplares, só muito mais, entendeu? Muito mais de 1.000, muito mais, tá? Porque assim, é um conteúdo tão organizado, tão bem feito, não é uma coisa inventada da cabeça de ninguém, porque é coisa que cai na prova, entendeu? Eu já mencionei aqui para vocês, né? Que tá lá no site, né? Um caderno com 220 questões sobre conhecimentos gerais e história do município de Primavera, tá? Esse assunto cai em tudo quanto é prova de processo seletivo, tá bom? Então, esse aqui é um dos grandes problemas, né, que acontece para quem vai estudar para a prova de seletivo. Você não encontra um cursinho completo e também você encontra poucos materiais de qualidade. Só que isso é uma realidade para todo mundo que vai estudar, não é só para você não, tá? Então você que está me assistindo aqui, aproveite essas dicas, tá? Aproveita os materiais gratuitos para você estudar e sair na frente, tá bom? Vamos para a dica aqui de número 15. Essa outra dica aqui, pessoal, você vai... na verdade, estou falando aqui de problema aqui, não. Estou falando do problema que os candidatos enfrentam, né? Quando vai estudar para a prova de seletivo. Eu falei de um problema, vou falar do segundo aqui, que é conteúdo feito por IA, ou seja, por inteligência artificial. Essa semana mesmo eu vi, tá? No Instagram ali,
pessoal tava, né? Só que você tem que ter muito cuidado, por quê? Sempre, essa aqui é um problema, né? Conteúdo aí feito de qualquer jeito por inteligência artificial, entendeu? Gente, a inteligência artificial, ela é um recurso que todo mundo pode utilizar para ajudar nas suas tarefas aí, em tudo que você for fazer, basicamente, a inteligência ela consegue te ajudar, te auxiliar, entendeu? Mas tem muita gente que acaba utilizando a inteligência artificial para criar materiais de qualquer jeito. Então você tem que ter muito cuidado com isso aí, tá bom? Há o outro problema aqui, que é do de número 16, que é ligado ao anterior, é para você sempre verificar quem é que está produzindo o material que você vai comprar, entendeu? Verifica se essa pessoa tem experiência no que ela está falando, se ela tem histórico, tá? Se ela tem pessoas que já compraram esse material. Como que é o material? Você pode comprar o material, você pode devolver o material se você não gostar, se o material não for o que você está esperando. Porque assim, tem muita gente hoje na internet praticamente vendendo lixo para você. Então, se você não tiver muito cuidado aí, você vai acabar pagando lixo e achando que está comprando um conteúdo bom. Toma muito cuidado, tá? Eu falo isso por experiência própria. Então, toma muito cuidado com isso aí, tá? Mais outra dica aqui, pessoal. Não, aqui já deu a 17, né? Não, a 16. Agora a 17 aqui. Que essa aqui é a principal de todas. Todas essas dicas que eu já falei aqui é importante. Mas essa outra aqui, se você não levar isso aqui, você dificilmente vai passar. Dificilmente você vai passar, tá? E antes de eu falar dessa última dica aqui, hoje mesmo eu estava até comentando com uma pessoa e uma pessoa ela fez a prova do concurso de 2023 que teve na prefeitura. Ela já estava trabalhando na prefeitura e ela fez para um cargo de professor. Eu estava conversando com essa pessoa outro dia. E essa pessoa ela não passou no cargo de professor. Entendeu? Ela não passou. Por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte, o fato de alguém já conhecer muito bem a área que ela está atuando, né, o cargo de professor, isso necessariamente não quer dizer que essa pessoa ela vai se sair muito bem se ela for fazer uma prova de professor, entendeu? Porque são coisas diferentes. Ó, o que eu aprendo para eu fazer o meu trabalho no dia a dia é diferente daquilo que eu preciso aprender para eu fazer a prova e passar. Então, por exemplo, para mim fazer a prova e passar, eu tenho que saber, por exemplo, o que é que está sendo cobrado, o que é que a banca já vem cobrando de forma habitual há bastante tempo. Então, se eu não entendo isso aí, eu tô estudando no escuro praticamente. Eu não sei o que vai acontecer, tá? Então, a melhor estratégia hoje, que é a 17 que eu vou falar para vocês aqui, para você passar em prova de seletivo especificamente, é você resolver as provas do cargo que você escolheu, provas essas que foram aplicadas em processos seletivos anteriores. E falando aqui de prova de processo seletivo da Prefeitura de Primavera do Leste, você vai encontrar muitas provas que foram cobradas anteriormente, tá? Provas, você vai achar a prova ali aqui no link que eu vou deixar aqui abaixo do site, tá? Você vai encontrar prova desde 2018, 2019, até o ano de 2025, no momento que foi a última prova que saiu.
até o momento que eu gravo esse vídeo, tá? Todas as provas de 2018 e 2025 você vai encontrar no site, tá? Se você for visitar o site lá e depois, de repente, você tiver alguma dificuldade, você pode enviar mensagem também pelo WhatsApp, que as provas também, você pode adquirir elas e elas serão enviadas no seu WhatsApp também, tá? Ou no seu e-mail, tá? Então, gente, a melhor estratégia hoje, além das dicas que eu já passei, é você adquirir as provas anteriores e resolver. Se você fizer isso, com mais essas dicas que eu já dei, entendeu? Você não tenha dúvida alguma que você vai passar. E assim, pessoal, ó, sendo bem honesto, tá? Você adquirir uma prova só ou duas, isso não vai te ajudar muito. Por quê? Porque quando você pega ali uma prova ou duas, você nem consegue, por exemplo, analisar, por exemplo, o que mais a banca está cobrando. Agora, quando você tem 3 provas, 4 provas, 5 provas, aí você já consegue ter uma noção muito boa do que a banca está cobrando, quais assuntos a banca está cobrando, né? Quais são os assuntos mais preferidos, entendeu? Então, se você não fizer isso, então você adquirindo ali uma prova ou duas é bom para quê? Para você saber como que a prova está estruturada, tá? Se você pegar a prova, por exemplo, você vai ver que as provas que exigem conteúdo específico, tá? As 5 questões primeiras são de língua portuguesa. As 5 seguintes são de conhecimentos gerais. E as 10 últimas são do conhecimento específico, entendeu? Então, essa é a estrutura da prova, o esqueleto da prova, né? Agora, os assuntos, os temas mais cobrados dentro de cada uma prova, você vai conseguir averiguar, né? Você vai tomar conhecimento disso depois que você resolver 2, 3 provas, 4, 5, tá? Tem cargo, gente, que já tem mais de 10 provas que foram cobradas, entendeu? Mais de 10 provas. Então, sim, por exemplo, cargo de médico, se não me falha a memória aqui, médico intervencionista do SAMU, remuneração previstas agora com os benefícios dá mais de 20 mil. Mais de 20 mil. Então você consegue adquirir os cadernos de prova, todos eles, né? No geral, os cargos da área médica são uma remuneração muito boa. Então, assim, os cadernos de prova para esses cargos, você pode adquirir todos. Justamente para quê? Para você não perder essa oportunidade. Talvez você nem sabia disso, né? Então, os cadernos, eles são muito, os valores são muito baixos, entendeu? Em comparação ao que você vai aprender e ao que você vai ganhar se você for aprovado, né? Logicamente que se você adquire os cadernos e estuda, você vai estar na frente de muita gente que não fez isso, tá? Mas um detalhe, se você não adquirir, e como esse vídeo aqui ele é público, tá? E como os nossos vídeos aqui, principalmente falando sobre essa temática aqui, muita gente assiste, então se você não adquirir, outras pessoas vão adquirir, porque em toda edição de processo seletivo, a procura é muito grande, né? De caderno de provas anteriores, de material para estudar, tá bom? Então, se você mora hoje em Primavera do Leste, tá? Aproveita essa oportunidade que está aqui na sua mão, tá? Então, mais uma vez aqui, tá? Se você... Não é que você precisa, você deve fazer isso. Se você vai estudar para esse processo seletivo, você deve adquirir essas provas, tá?
porque você precisa disso, talvez você não sabia. Então, eu vou deixar aqui abaixo o link para você adquirir diretamente pelo site, tá? O link do site. Vou deixar também o número do WhatsApp, tá? Pode mandar mensagem de texto lá. E também eu vou deixar o link do edital, beleza? Então, vai ficar aqui 3 links aqui, tá? Talvez no finalzinho aqui do vídeo, você vai aparecer algum card aqui de um novo vídeo para você assistir sobre alguns assuntos que caem nas provas do processo seletivo, tá? Mas aí depois, tá? O que você tem que fazer? Primeiro, não esquece. Lembra do que nós falamos aqui? Primeira coisa, baixa o edital. Baixa o edital e lê o edital. Entendeu? Depois você volta aqui no vídeo, anota as dicas, tá? Vai aparecer aqui na legenda depois aqui também. Anota as dicas para você não esquecer. Anotou a dica, fez e vai colocando um sinalzinho que você já fez. Mas baixe o edital e leia. Você tem que entender as coisas, tá? Você não pode ficar aí achando. Você tem que saber das coisas, tá bom? E aí depois, lê o edital, vai lá, por exemplo, vai lá e baixa 2 provas. Adquire 2 provas. Ou adquire uma e depois adquire as outras. Entendeu? Porque como as provas são online, você pode adquirir a qualquer momento, você pode adquirir uma, por exemplo, pega ali a última prova, né, 2025 ou 2024 ou do último ano, tá? Baixa ela e analisa. Depois pega a segunda prova, depois pega a outra, só para você ver que os assuntos vão se repetindo. Só que não basta só os assuntos se repetir, você tem que saber, né? Você tem que saber que os assuntos eles se repetem e você tem que saber resolver questões desses assuntos, tá bom, gente? Ó, fiz esse vídeo aqui com bastante carinho para vocês aqui. Eu achei que ia ficar aqui uns 15 a 20 minutos, mas ficou mais de 40 minutos, tá bom? Não vou nem editar o vídeo, vou colocar aqui no YouTube do jeito que tá bom? Só para você ver que aqui foi... Eu organizei esse conteúdo aqui de forma bem espontânea, aqui não foi nada muito editado, né? Porque como eu já sei do que eu tinha que gravar, eu só dei uma organizada aqui, já trouxe aqui para vocês, tá bom? No mais é que eu quero desejar muita sorte para vocês aí e que vocês estudem, né, para passar nesse seletivo. Os contratos aí da prefeitura de seletivo geralmente gira em torno de 1 ano, tá? Mas pode ser menos ou pode ser mais, tá? Você também não pode esquecer que em dezembro de 2025 a prefeitura contratou uma banca para realizar um novo concurso público e um novo seletivo público para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias, tá bom? Mas não fiquem sentado, parado, esperando as coisas. O seletivo saiu, aproveita e faça. Saiu o concurso, vai lá e faça também, tá bom? Então cuide do seu futuro, tá? Cuide de sua carreira, corra atrás de conhecimento para você conquistar os seus objetivos, tá bom? Um grande abraço. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita aqui e inscreva-se, tá bom? Até mais.